2009 foi lançado um filme denominado Avatar, que teve milhões e milhões de pessoas que assistiram. Um filme que falava sobre um mundo perfeito e maravilhoso chamado Pandora, que seria muito melhor do que a Terra. Isso você já sabe. Mas o que você talvez não saiba é que depois do lançamento do filme Avatar, sucederam-se muitos e muitos casos de depressão, quando as pessoas concluíam que Pandora era inatingível. Um fórum sobre esse assunto, liderado por Philippe Bagdasarian, que escreveu um tópico que dizia assim: maneiras de lidar com a depressão causada por Pandora ser inatingível, contou com mais de 1000 posts e foi necessário abrir um segundo tópico para tratar desse assunto. Mas sobre o que eu quero tratar hoje, como você já deve ter percebido, é depressão. A depressão muitas vezes acontece pelas maneiras com as quais lidamos com o passado. Ou um passado muito bom que é inatingível, ou um passado muito cruel que me impede de seguir em frente. Mas será que é possível realmente esquecer as coisas que estão para trás e seguir rumo a uma nova realidade? Acompanhe então as respostas para todas essas perguntas que estarão no programa Vida Mais Viva de hoje, cujo tema é depressão. Esse é o programa Vida Mais Viva. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus, como eu sempre digo, pela oportunidade de estar aqui. E a você, nosso amigo que de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil ou de outros países podem ter acesso. Gratos mesmo, porque nós preparamos com muito carinho esse programa para você. E já vou começar esse momento da entrevista de hoje mandando um abraço especial para os nossos queridos amigos que falam com a gente. Arupemba, que comentou que é um programa abençoado por Deus, é mesmo. Graças a Deus por esse programa e pela sua companhia, Arupemba. Irineu Braga, que comentou que gosta dos comentários do professor Muniz, do pastor Chaguri, e só pode atribuir isso ao Espírito Santo. É isso mesmo, o Espírito Santo que usa as pessoas que são imperfeitas, mas para que você e outras pessoas possam ser abençoadas. Um grande abraço para você. E Luciano Góes também, um abraço. Você, querido amigo, que não escreveu ainda, que não falou com a gente do programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Nós estamos lá nas redes sociais, você pode entrar no nosso canal do YouTube, entra lá, curtir, comentar, que a gente vai trazer o seu comentário, mandar um abraço especial para você. Você pode entrar também no Facebook, YouTube e no nosso blog, tvnovotempo.com/Vida Mais Viva. A gente quer muito ouvir o que você tem a dizer. E você viu, o programa de hoje tem um assunto denso, mas necessário de ser dito. Nós estamos falando sobre depressão e você viu os dados que são realmente impressionantes, né? Impressionantes mesmo. É um dos males, dos grandes males da modernidade, a depressão. Mas antes da gente falar, mas o que o pastor vai falar sobre depressão? Você vai ver que os nossos pastores têm muito a acrescentar sobre esse assunto, sobre a forma teológica de ver, porque tem muita depressão na Bíblia, você vai se surpreender, viu? Mas antes da gente falar sobre isso, quero que os nossos amigos cumprimentem vocês. Tudo bem, pastor Chaguri e professor Muniz? Tudo bem, doutora Mariana, amigo Muniz. Satisfação, grande honra estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva. Olá, muito prazer mais uma vez aqui, tratando desse assunto que parece ser uma das pragas dos últimos anos aí, não é? É verdade. E o Senhor Deus com certeza tem uma palavra de vida para nós sobre isso. Doutora Mariana, pastor Chaguri, muito prazer, queridos. Antes de entendermos mais sobre o que existe a respeito de depressão na Bíblia, nós conversamos com o psicólogo e teólogo Juan Carlos Picasso e ele nos disse coisas importantes e interessantes sobre esse assunto. Acompanhe. Estamos hoje aqui com o Dr. Juan Carlos Picasso, que é psicólogo, teólogo e que hoje vai ajudar a gente a entender bastante sobre as nossas emoções. O que é depressão, Dr. Picasso? La depresión es una alteración del ánimo. Todo mundo vai ter isso algum dia? Sí. Y es tan importante el ánimo en una persona que, bueno, había un antiguo proverbio del rey Salomón que decía: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién puede soportar al de ánimo angustiado o deprimido, no? Sí. Lo que digo es que la alteración del ánimo
produce un nivel de distorsión en la percepción de la realidad. Qual é a diferença entre estar triste, ou esse estado que todos vão ter, e a doença, a depressão? La tristeza tiene que ver con el amor. Es decir, que la tristeza es el homenaje que la persona rinde al amor que tenía por lo que perdió. La depresión es la resistencia a la aceptación de lo que pasó. Cuando estoy triste, el centro de mi tristeza es lo que perdí. Cuando estoy deprimido, el centro de mi depresión soy yo. Es un acto egoísta. E que sintomas a depressão pode ocasionar? Bueno, desde un enfoque cognitivo hay 3 síntomas. Una mirada negativa hacia mi propia persona, una mirada negativa hacia todo lo que me rodea y una mirada negativa hacia el futuro, que se llama visión de túnel, ¿no? Então, sempre negatividade. Sí. Y quien es creyente puede llegar a pensar que Dios lo abandonó Sim. y puede llegar a tener culpa que profundiza su estado depresivo. Es decir, que la depresión produce una alteración en el contacto con la realidad. Todo depressivo, de uma certa forma, é um precursor, por exemplo, para o suicídio? Todo suicida é um depressivo ou não? Como que é essa relação entre a tristeza, a depressão e vontades e ações suicidas? No nos da el tiempo, tendríamos que hablar de depresión endógena y depresión reactiva y las diferencias que hay entre una y otra. Y por supuesto, dentro de ese genotipo, ¿no? De la depresión endógena, siempre hay factores reactivos. Y por supuesto la depresión está vinculada a nuestra historia, por alguna razón la llaman la enfermedad de pasado. ¿Sí? Muy marketinera esta frase, pero tiene mucho que ver cómo resolvemos nuestro pasado. Mas o que eu fico me perguntando é se a depressão é algo físico, se tem realmente questões neurológicas, alguma coisa física, ou se é somente do âmbito emocional. Onde a depressão está localizada? Se tem influência genética? Como é que fica diante dessa questão? Bueno, cuando hablamos de depresión endógena estamos hablando de un terreno predisponente. ¿No? Ah, ok. Então, familiares Familiares que genotípicas. Sim. ¿Sí? Lo cual no significa que es un determinante, sino un predisponente. Y depende cómo la persona reconozca y maneje esa predisposición, va a tener depresión o no. Então, como seria possível prevenir se eu percebo que em minha história familiar, meus antecedentes genéticos, tem mesmo depressão endógena, história na minha família, como é que eu posso tentar prevenir que esse quadro me aconteça? En primer lugar, humildad para aceptar lo que yo soy. En segundo lugar, tomarlo en cuenta en las decisiones que yo estoy tomando. Es decir, que si yo sé que soy vulnerable emocionalmente y tomo responsabilidades más allá de las energías que yo tengo, y si tengo una baja tolerancia a la frustración, eso va a llevar a generar episodios que van a generar depresión. En segundo lugar, ¿qué herramientas cuento yo? Psíquicas, espirituales y sociales. ¿Tengo o no confianza en mí mismo? ¿Tengo capacidad para postergar un deseo? ¿Tengo habilidades para superar un fracaso? ¿Tengo relaciones socioafectivas estrechas? ¿Tengo confianza en Dios? Bueno, esas son herramientas con las que cuenta la persona. Si no tiene de esas herramientas, su vulnerabilidad es mayor a padecer una depresión y su dificultad para salir de la depresión tiene un costo mayor. Isso são coisas que a gente pode aprender? Esas son cosas que la gente puede adquirir. Porque às vezes eu não tenho essa facilidade. Mas aí, por exemplo, seria a hora, por exemplo, de procurar ajuda. Sí. Para adquirir essas ferramentas. Es decir, las personas somos seres sociales. Entonces, como seres sociales, vamos tejiendo a lo largo de nuestra vida una red. Si no tenemos red, cuando nos caemos, no tenemos quien nos sostenga. Com certeza. ¿Sí? La familia es una red, los amigos son parte de esa red. Dios es la red absoluta que nos sostiene. Mas se eu decido vivir como uma isla, não tenho rede. E só para a gente encerrar, doutor Picasso, como é que a gente pode lidar com o passado, aceitar o passado, ou um passado bom que a gente não vive mais, ou um passado ruim que eu não consigo deixar para trás e seguir em frente? É uma pergunta pertinente, é compleja a resposta. Sim. Algunas personas
tienen un pasado traumático. ¿Qué significa trauma? Es una experiencia psicológica, de impacto psicológico que la persona no pudo digerir. Por ejemplo, un enojo que se convierte en rencor. Oh, rencor, esa persona vive con rencor. Aunque no haya situaciones que le permitan estar consciente todo el tiempo, pero el rencor está allí. En algún momento aparece. Vive con un duelo no resuelto. Ante una nueva pérdida, el duelo no resuelto retroalimenta el nuevo duelo. Entonces dice, uy, ¿por qué este duelo dura tanto tiempo? No es este duelo solo, sino es el que no resolvió. Claro, que não resolveu. Y cuando uno no resuelve algo, no aprende. Y cuando no aprende, no desarrolla nuevas herramientas para afrontar la vida. Essa pessoa, então, precisaria procurar ajuda também. Essa seria uma outra indicação de Esa ajuda. persona precisa reconocer su necesidad. No hay ninguna ayuda que pueda ser útil si no se reconoce la necesidad y se la pide. Por isso que você disse que humildade seria, no comecinho lá da nossa conversa, seria a primeira coisa. É necessário aceitar Sim. para que a gente possa procurar ajuda. Totalmente. Ok. Muito obrigada e espero encontrá-lo mais vezes para a gente aprender com o seu conhecimento. Obrigada. Bueno, un Dr. placer Picasso. también para mí estar con usted acá. Fique agora com a continuidade do programa Vida Mais Viva. Você veja que mesmo que exista algo de genético, algo de familiar na questão da depressão, você não é obrigado a conviver por toda a sua vida com ela. Existe tratamento para isso. Mas agora eu queria saber, existe mesmo depressão na Bíblia? Tem muita coisa? Tem muita gente depressiva na Bíblia. Eu queria que vocês começassem respondendo para nós se depressão tem a ver com falta de espiritualidade. Por que dessa pergunta? Muita gente que está nos assistindo, às vezes confundem os sintomas e pensam que está se sentindo triste. A gente falou dos sintomas da depressão há pouco. E se sente triste e acha que é porque está longe de Deus. É verdade isso? A pessoa que tem depressão é porque está longe de Deus? Não, de forma alguma, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depressão é um problema da sociedade, é um problema da fraqueza humana, da fragilidade humana, né? Da dificuldade humana, das emoções, das fortes emoções, mas nunca relacionado à religiosidade ou espiritualidade. Não, é uma doença, né? Sim, claro. Como você vê essa situação, Sr. Muniz? Você acha que tem a ver É com uma espiritualidade? descompensação bioquímica, não é? Hormonal, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Nós temos pessoas que não são espiritualizadas e não têm problema de depressão. E tem pessoas que sabemos que elas estão em sintonia com Deus, mas estão com o problema da depressão. E isso como qualquer uma outra patologia, não é? É importante a gente mencionar isso aqui, porque, de repente, alguém que está nos assistindo ficar triste, achando que tenta se aproximar de Deus e continua triste, porque a gente vê, o cristão deve ser alegre, o cristão tem que... Poxa, mas eu só sinto vontade de chorar, o que tem de errado comigo? E aí ele acha que o problema dele é espiritual. O nosso propósito aqui, amigo, é dizer para você que depressão é uma doença. Assim como algumas pessoas têm... diabetes, hipertensão, pneumonia, infecção urinária, podem ter neoplasias. A depressão é uma doença, precisa ser encarada como doença, tratada como nós falamos há pouco. Porém, existe um aspecto que, assim como nas outras doenças, um aspecto teológico, emocional e espiritual que pode auxiliar no tratamento da depressão, mas entenda que são coisas diferentes. E é pecado? Às vezes algumas pessoas acham que estar depressivo é pecar, porque o cristão deve ser feliz. Como é que vocês veem essa situação? Logo, se depressão não é um problema espiritual, não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Apesar que nós vivemos em um mundo pecaminoso, né? E desde que entrou o pecado nessa terra, todas as doenças vieram acompanhadas da atitude do primeiro casal, né? O pecado trouxe as doenças. Então, depressão só vai ter cura quando Jesus voltar. Com certeza, né? Como todas as doenças, né? Se as pessoas não tiverem um encontro com esse perdão divinal, abundante, pleno, que nos aceita, e como consequência, perdoarem a si mesmo e entregar esse perdão ao outro, duvido que tenha algum remédio que possa reerguer essas pessoas. Exato. Tirar Você essas pode pessoas. tomar o antidepressivo que for, que não resolve, né? Diz que o encontro consigo mesmo é de fundamental importância. Sim.
Mas o encontro com o Criador é muito mais. Com certeza. E outra coisa, muitas vezes Deus, ele foi pintado de forma errada, não é? As pessoas viram a Deus como? Austero. Austero, cheio de vingança. Cheio de vingança. Quer pegar na próxima curva, cobrador, condenador. O que nós aprendemos sobre Deus? Que Deus não condena, Deus só salva. O perdão de Deus está oferecido. Perdão de Deus não se pede, perdão de Deus se aceita. Essa é a base da teologia do Exato, perdão. eu não preciso pedir, porque ele já está falando aqui, toma, né? Toma. Eu só preciso me arrepender dos meus erros e tomar posse disso, não é? Compreendendo o perdão nessas 3 dimensões, com certeza há um caminho para a cura. A gente quer muito se libertar de um passado ruim, mas como é que a gente se liberta de um passado que foi bom e que hoje o presente não é tão bom como eu vivi no passado, eu não sou tão bela como eu fui antes, os meus filhos que eu queria embaixo das minhas asas não estão mais, o meu esposo, minha esposa faleceram e eu tenho que seguir em diante. Quando o passado é bom, como é que a gente segue adiante? Você tem um exemplo clássico na Bíblia de Jó, né? Jó, ele teve tudo, a palavra de Deus diz, foi o homem mais rico do período em que viveu, teve uma família linda e de repente ele foi perdendo todas as coisas, perdeu sua família, foi acometido de uma doença, né? Chegou a ponto de pedir a morte, que não aguentava. Seus amigos diziam o seguinte, olha, você está passando por isso porque você pecou contra o Senhor. E mal sabiam os amigos que ele estava passando por aquilo justamente por ser fiel, não né? Pecou. Por ter sido fiel a Deus. Então nós temos o exemplo, mas o que mais me chama a atenção em Jó é que em nenhum momento ele perdeu a esperança em Deus. Aqui está a diferença de um cristão. O cristão que teve um passado glorioso e de repente hoje vive os traumas da vida porque não tem mais essa glória como teve, ele precisa aceitar, esse é o primeiro ponto, e não perder a esperança em Deus. Que ele não é dessa terra, isso aqui tudo é passageiro, que ele não foi feito para ficar aqui eternamente, o dinheiro passa, a vida passa, a família passa, as pessoas vão indo embora, a gente tem que ter essa concepção de vida eterna. Cristo, ele nos salvou, não foi para vivermos somente felizes nessa terra, mas para que tenhamos felicidade eterna. Outra coisa, diz que tem perdas necessárias, né? Você perde a infância para ganhar o lado juvenil para ganhar a adolescência, depois a juventude, e você vai perdendo o vigor da vida, mas vai ganhando dias maravilhosos de experiência. De paz, né? De paz. É preciso entender que aquilo que a gente reputa como perda, às vezes elas de fato foram necessárias. Quem garante que uma pessoa que teve tanto dinheiro no passado viveu uma vida boa, esse dinheiro seria uma bênção na vida dela? Sim. Então, aquilo que pode se caracterizar como perdas, nós vamos normalmente entender que elas são temporais, essas supostas perdas, como você acabou de pontuar aí. Agora, quem tem um presente com bênçãos intangíveis, essas... Muda a prioridade, né? Muda o sentimento de valor, né? Elas sempre darão sentido de vida. São as bênçãos espirituais, as bênçãos intangíveis, como a paz, a certeza de pertencer ao Senhor. E recarregam a esperança, né? Se você pega, por exemplo, um apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo no seu passado? Um doutor, imagina os privilégios, como um membro do Sinédrio, não é? E perseguidor, né? Um cara que tinha tudo, não é? E só que quando eu leio, por exemplo, Filipenses, o final da carta aos Filipenses, ele disse assim, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Com o que eu tenho. Esse cara, ele passou 30 anos da vida dele entre as paredes do opróbrio e da perseguição. E no final o que tinha para ele? Uma espada no pescoço. Dinheiro. Só que ele dizia o seguinte, eu sei que as dificuldades do mundo presente não são para comparar com o peso de glória que vai se manifestar. Sim. É isso que nos dá sustentação em meio às nossas angústias.
Quando você sabe o que está te esperando ali no futuro. A angústia é a pressão do momento, não é? Não é isso que, que depressão tem muito a ver com o seu passado? E a angústia tem que ver com o seu presente? Das angústias, ele não promete nos livrar, mas nas angústias... Sim. Nas, né? Nas angústias, não das. ele promete. O próprio Jesus disse, livrar. né? E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Jesus já decretou que haverá, né, todo tipo de aflição em nossa vida. E quanto ao futuro? Quantas pessoas ansiosas, não é, quanto ao futuro? A ansiedade, rapaz, é um sério problema. As pessoas olham para o futuro e não vê muita luz nele. Eu sou consultor de empresa, né? Então, nas empresas a gente costuma dizer o seguinte: líder é aquele que consegue pintar para os seus liderados um futuro mais brilhante que o presente. Agora eu te pergunto, e na situação atual, quem é que garante? Um futuro Quem brilhante. é que pode pintar um futuro brilhante de longo prazo? Ninguém, cara, ninguém. Então as pessoas elas estão angustiadas. Em nosso país, atualmente, as pessoas estão elas estão muito ansiosas, né? Ansiedade é o futuro. Sim. Ansiosas por quê? Por saúde, por equilíbrio, por conquista de metas, por tantas coisas. Aí eu te pergunto como pastor, o que o Senhor Jesus disse? Não andeis Ansiosos, né? Um ponto importante é o que o apóstolo Paulo também fala. Ele diz o seguinte, aqui que está a essência do cristianismo, eu creio, e o poder do cristão, que é avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nos fortalece quanto ao futuro para nós cristãos é essa convicção plena que nós temos do poder de Deus e de que vamos sair deste mundo. Com certeza. E veja só, o apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu diria que seria assim, ó, quanto ao passado, o perdão de Deus me garante passado resolvido. Quanto ao presente, que são as angústias, ele me garante pela sua presença um presente assistido. E quanto ao futuro, a sua promessa da sua volta gloriosa e o reino de glória, ele me garante um futuro garantido. Né? Segurança, né? Segurança. Passado resolvido, presente assistido, futuro garantido. Ajuda no equilíbrio emocional? Eu vou ver com outra perspectiva, né? Precisa do medicamento? Sim, mas precisa lembrar do passado resolvido, presente assistido e futuro garantido, para que eu possa sorrir daqui a aqui, de orelha a orelha. Mas eu queria que vocês trouxessem exemplos bíblicos de pessoas que eram depressivas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a Bíblia só tem santinho, as pessoas não passavam mal, né? Só teve campeão, ninguém passava mal. Fala pra mim, a Bíblia tem ou não tem um monte de gente depressiva? Temos o caso de Elias, né? Elias sofreu na mão de Acabe, foi perseguido e chegou a um ponto que fugiu para o deserto e pediu a morte ao Senhor, né? E entrou em uma caverna e ali ele falou, Senhor, eu não mereço viver, não preciso disso. Ideias de tira morte, a vida, né? Me tira a vida. Essa ideia de suicídio, de morte de Elias pedindo a morte é uma depressão, um sinal de uma depressão profunda. É o nível mais cruel da depressão, né? O ponto de solicitar a Deus o fim da vida. Mas foi um homem que deu a volta por cima, acreditou no poder de Deus, acreditou que Deus poderia resolver a situação e creu nesse poder e tomou posse dele. Teve o equilíbrio e a vontade para tomar posse do poder de Deus. Acho que aqui está o segredo para aquele que vive em depressão. Ele também pode buscar em Deus a sua solução e ajuda. É uma sugestão, né? Ler um pouco da história de Elias, ver por onde ele passou e como superou, né? Eu queria falar de Moisés, mas só pontuar Adão. Imediatamente o pecado, ele disse, tive medo. Tive medo, por isso me escondi. Ele já estava quebradinho ali emocionalmente após o pecado. Um minuto. Ei, e o nosso amigo Moisés, né? Preparado para ser faraó, vai para o deserto, 40 anos, aí ele escreve o Salmo 90 no deserto de Midian, ele escreve o Salmo 90. E o que ele diz ali? Ajuda-me a contar os meus dias. Né? E ele diz ali, na essência desse salmo, ele diz,
É isso mesmo, Senhor. É 70, 80, depois disso é enfada, encarceira. O cara está depressivo. E você sabe o que eu já vi? Eu já vi pessoas pegando esse salmo como o paradigma daquilo que tem que ser para nós. É isso mesmo. É como diz a Bíblia. Agora é 70, só já enfado agora é só esperar, e só canseira. esperar a morte Ei, chegar. não, o Salmo 90 está descrevendo, Moisés está descrevendo a ele num estado depressivo. Não é referência, não. Sim, claro. Aí você diz assim, prova. O Senhor aparece para ele, encaixa na função certa. O problema é que era um estadista cuidando de ovelha. Não ia dar certo mesmo. Ele está todo invertido. Ele está, vocacionalmente, ele não está encaixado. O Senhor aparece para ele e disse assim, você vai ser chefe de uma nação. Aí ele vive mais meio século. Para onde foi a vontade de morrer? Sim. O enfado e a canseira foram para onde? Isso né? significa que quando eu tenho alguns ajustes na vida, ela pode ir embora. No versículo 15, quando ele fala, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, Salmos 90, ali na realidade ele estava pedindo sabedoria a Deus para aceitar a sua idade, aquele momento que ele estava vivendo, né? Com certeza. Para ele era muito difícil aceitar aquilo. Então ensina, me traz essa experiência de vida, me dê sabedoria para que eu aceite o momento que eu estou vivendo. Você, querido amigo, querida amiga que está acompanhando o nosso programa, quero que você se lembre que quando você entende quem você é, de onde você veio e para onde você vai, aí as coisas todas mudam de figura. Aí você consegue ter força para sair dessa lama, desse buraco em que você pode estar nesse momento. Lembre que tem duas coisas. Depressão é uma doença. Se necessário for tomar remédio, tome sim. Mas lembre-se que Jesus Cristo é o médico dos médicos, que pode tratar a sua depressão e fazer você sair desse buraco, dessa tristeza e fazer com que você encontre esperança no futuro e possa seguir adiante. Fique com Deus e até o próximo programa.